Olha onde viemos parar. Um passeio subterrâneo daqueles de dar medo. O lugar é esse, um labirinto de quilômetros que já foi até uma prisão. Olha, e com um detalhe, não tinha celas e nem grades. E mesmo assim, Eduardo, a fuga era praticamente impossível. Na nova aventura do 50 por 1, o Álvaro Garneiro explica por quê. Artes milenares. Que é um fiozinho de prata e ele vai batendo, ó. Construções históricas. Isso aqui ficavam 800 a 1000 cavalos aqui. E um presídio assustador. Que loucura! Uma das prisões mais estranhas que eu já conheci. O 50 por 1 está no interior do Marrocos, na cidade de Meknes. Um lugar sagrado e muito importante por ali. Graças ao sultão Moulay Ismail, que transferiu a capital do Marrocos para Meknes no século XVI. Por isso, o lugar mantém vivo e muito bem preservado um bom período da história do país africano. Logo aqui atrás de mim está o cartão postal aqui da cidade de Meknes. Essa porta leva o nome do arquiteto que fez, que chama Bab Mansour. Bab Mansour é a mais famosa das 20 portas que cercam a cidade histórica de Meknes. Ela é decorada com milhares de pedras coloridas e moldadas à mão. E foi finalizada em 1732. Muito do material usado na construção da Bab Mansour e do muro que cerca a cidade histórica de Meknes foi fruto de um saque feito às ruínas romanas da cidade de Volúbilis, aquela mesma que Álvaro visitou na última semana. Os muros protegem alguns pontos importantes da realeza de Marrocos, como o Palácio Real, de onde o sultão comandava o país. Hoje o Marrocos é governado por Maomé VI da cidade de Rabat, a atual capital do Marrocos, e que fica a pouco mais de 150 quilômetros de Meknes. A cidade histórica de Meknes possui seguranças armados que ainda protegem as instalações que faziam parte do antigo Palácio Real, como principal armazém do país no século XVIII. Isso aqui era um armazém em caso de guerra, em caso de tentarem invadir o palácio e também na época de chuva. Então eles estocavam aqui os grãos. São salas com cerca de 30 metros de comprimento e 10 metros de altura, além de paredes com 4 metros de espessura, o que protegia os alimentos estocados das fortes temperaturas do Marrocos. Andando para o lado de fora do armazém, Álvaro chega ao estábulo da realeza, que contava com um grande número de animais. Eles tinham 12 mil cavalos aqui nesse forte. Esse aqui era o estábulo do rei, né, do sultão. Esse tinha 1000 cavalos e o resto ficava nos outros lugares, mas esse era o mais importante, porque eram os cavalos do rei, né, do sultão. Relatos contam que Moulay Ismail era mesmo um líder exótico e que gostava de impressionar. Imagine 800 cavalos, 800 a 1000 cavalos aqui presos, né, eles ficavam presos. E mais, acredita-se que ele teve 500 esposas, além de 888 filhos. O sultão era famoso também por sua crueldade. Aprisionou milhares de pessoas e as obrigou a construir cada um dos edifícios históricos da cidade, como este mausoléu que hoje guarda os restos mortais do sultão Moulay Ismail. E tem mais na cidade histórica de Meknes, como a impressionante prisão de Cara, que ficava embaixo da terra. Aqui embaixo era um presídio onde mais de 20 mil pessoas ficavam.
uma extensão subterrânea de 7 quilômetros. Quem construiu foi um português. Ele foi preso pelo sultão, aí o sultão soltar ele, falou, você tem que construir alguma coisa interessante. E construiu esse presídio aqui. O lugar é assustador e claustrofóbico. O guia Mutalib conta que tudo está parecido com o que era no século XVII, quando ainda estava em funcionamento. Por ter sido construído embaixo da terra, o presídio era considerado de segurança máxima e abrigava as figuras mais perigosas da época. Os mais perigosos, eles ficavam... Tinha umas presas aqui, corrente, e eles ficavam assim. Os outros andavam. Não existiam celas separando os presos. Olha isso, o tamanho, e continua. Hoje, alguns pontos de luz artificial iluminam parte do espaço. Mas no século XVII, não era bem assim. O que eles estão ilustrando aqui era aquela escuridão, ficava assim, mesmo durante o dia, porque pouca luz entrava. Então eles estão ilustrando como é que era um breu aqui, escuridão máxima. As únicas entradas de luz pelo teto nada mais são do que aqueles buracos que Álvaro encontrou na chegada ao presídio. Ainda hoje, andar por ali requer atenção. E essa prisão é tão grande que em 1989, 3 turistas franceses se perderam aqui. E hoje eles limitaram o acesso dos turistas só por alguns metros quadrados. Por causa do sumiço dos 3 turistas, eles fecharam essa parede aqui, porque ia mais 7 quilômetros para lá. Sair dali é, no fundo, um alívio. Principalmente ao se deparar com a beleza do lago Boufécrane, que fica ali pertinho. Esse lago aqui, ele foi criado, né, para abastecer a Medina. Agricultura, os animais e as pessoas que moravam aqui. E a água continua caindo lá. Aquela água, ela vem da montanha, pelos rios, e eles montaram um mecanismo de ela entrar aqui constantemente. Um lugar apreciado pelos marroquinos nos finais de tarde. As águas separam os muros da cidade velha de Meknes da cidade nova. E é para lá que Álvaro e a equipe dos 50 por 1 seguem de carro. Semana passada, na cidade de Fez, Álvaro se encantou com o trabalho em pratos de bronze. Em Meknes, a técnica tradicional para se fazer artesanato é um pouco diferente. Aqui, qual que é a técnica aqui? El damasquinado. Damasquinado. Isto é ferro. Hierro forjado, queimado, rayado, encrustado com hilo de prata. Ferro queimado, encrustado com fio de prata. Com fio de prata. E é isso que ele está fazendo aqui. Isso aqui é uma beleza. Olha aqui. Que lindo que é isso aqui. O dono da loja explica que primeiro eles marcam o prato de ferro com uma ferramenta. Com esse aqui você faz essas estriazinhas para furar, para marcar o prato. E aí o trabalho é cobrir as marcas do prato com os fios de prata. Uma técnica que é chamada de damasquinado, algo que remonta a mais de 1.500 anos atrás. E depois ainda vai no fogo para ele ficar preto. Esse que eu estou segurando aqui são quase $1.000, quase R$4.000. Segundo o dono da loja, o preço aumenta de acordo com a quantidade de fios de prata usados para preencher os desenhos. Essa só se encontra aqui em Meknes. O fim do dia se aproxima, enquanto Álvaro e a equipe chegam à praça principal. De volta à porta Bab Mansur. A gente saiu por trás, olha que lindo lá a porta. E aqui o sol vai baixando, vai ficando mais fresco. São 6h30 da tarde. E vira um grande mercado, vira música, tem encantador de cobras, tem macaco, é uma loucura. Um lugar que tem de tudo. De show de contorcionismo à cobra.
e até avestruz. Mais uma vez, uma imersão aqui pela cultura de Meknes. Cultura e história de uma cidade sagrada do Marrocos.